Em Lysium, a capital de Arkland, arranha-céus cortam o céu como lâminas de vidro. Hologramas sobre avenidas e carros elétricos deslizam em silêncio. No topo, a elite brinda ao som de orquestras digitais. Lá embaixo, o povo comum assiste a um espetáculo de riqueza que nunca poderá tocar. Acima de tudo e de todos, as 5 grandes famílias governam como deuses modernos: Moretti, Lancaster, Ravencourt, Elber e Van Dorn. Elas ditam as regras. Desafiá-las significa desaparecer. Kyle Draven, fundador da Draven Industries, não era como eles. Um homem que ergueu um império do nada, movido por uma inteligência afiada e uma ambição que queimava. Seu passado era um mistério, e esse mistério era sua força. Ele era um intruso no mundo deles. No salão principal da Draven Industries, o ar estava pesado. Telas piscavam em vermelho, mostrando ações em queda livre, contratos desfeitos. Kael observava seu império ruir em tempo real. Queda de 82% em 2 horas, disse um analista, a voz trêmula. Os investidores estão a fugir em massa, Sr. Draven. Kael respirou fundo. Ele sabia. Era um ataque coordenado. As 5 famílias finalmente tinham decidido eliminá-lo. A porta abriu-se. Evelyn Moretti, sua ex-noiva, entrou. Ao seu lado, Victor Lancaster, o herdeiro arrogante conhecido como o Tubarão de Lysium. Ela vestia preto, como se viesse a um funeral. O funeral da sua vida. Acabou, Kael, disse ela, a voz cortante. Cresceste demais, rápido demais. E por isso decidiram destruir tudo? Ele retrucou, o olhar firme. Victor sorriu, um sorriso predatório. Devia saber, o mundo dos ricos não perdoa quem tenta mudar as regras do jogo. Um a um, os membros do conselho de acionistas levantaram-se e abandonaram a sala, virando-lhe as costas. As portas fecharam-se e o som da chuva contra o vidro panorâmico ecoou no silêncio. Sozinho, Kyle olhou para a cidade que brilhava como ouro líquido lá fora. A cidade que ele tentou conquistar. Naquela mesma noite, foi expulso do prédio que construiu com as próprias mãos. A chuva caía impiedosa, encharcando o seu terno caro. Os holofotes dos noticiários seguiam cada passo da sua humilhação, transmitindo a sua ruína para o mundo inteiro ver. As manchetes eram cruéis e mentirosas. O Império Draven colapsa, acusado de fraude e manipulação de dados. Palavras afiadas, pagas a peso de ouro para transformar um rei em um pária. Sem dinheiro, sem nome, sem casa. Kael encontrou refúgio sob uma ponte, entre o lixo e o cheiro amargo da cidade que um dia governou. Do outro lado do rio, as luzes de Lysium pareciam rir dele. Mas mesmo na escuridão, algo no seu olhar permanecia aceso. Uma chama fria, indomável. Ele sussurrou para a noite uma promessa silenciosa. Vocês tiraram-me tudo, então eu vou tirar-vos tudo. Naquele momento, o ar à sua frente cintilou. Linhas de luz dourada dançaram na escuridão, desenhando um círculo brilhante no vazio. Uma voz metálica, calma e sem emoção, ecoou na sua mente. Sistema do Império Dourado ativado. O quê? Condição de ativação. Ruína completa do hospedeiro. Objetivo: reconstruir o império perdido. Primeira instrução: criar uma empresa invisível. O mundo pareceu parar. Kael sentiu a sua mente expandir, processando milhares de dados, estratégias e planos em meros segundos. Era como se o mapa do poder financeiro mundial se desenhasse na sua cabeça. A voz do sistema continuou. O seu fracasso foi calculado. A sua ascensão será inevitável. O frio da chuva desapareceu. O medo deu lugar a uma determinação gélida. Kael levantou-se e o reflexo dourado no seu olhar brilhava como fogo na escuridão. Sistema. Então vamos começar. Dias depois, um novo nome começou a circular nos cantos mais obscuros do mercado financeiro. Aurea Corporation. Uma empresa fantasma,
sem rosto, sem registro, sem dono conhecido, mas com um poder financeiro que crescia de forma exponencial, devorando ativos e movendo fortunas. Os analistas tentavam rastrear a sua origem, mas só encontravam um beco sem saída digital. As 5 famílias, no início, ignoraram um pequeno ruído num mercado barulhento, mas em breve perceberiam o seu erro. O império caído não estava apenas a renascer das cinzas. Estava a ser forjado no fogo da vingança. Mais forte, mais inteligente e, desta vez, completamente invisível. A caça tinha apenas começado, e o caçador era agora a presa. Em Lysium, o coração pulsante da economia global, o poder tem um endereço: as torres das 5 grandes famílias, erguendo-se como templos modernos sobre a cidade. É aqui que o destino de bilhões é decidido. E é aqui que um novo jogador, oculto nas sombras, está prestes a virar o tabuleiro. Passaram-se apenas 3 dias desde que Kyle Draven, dado como morto, despertou com o sistema do Império Dourado. Sob a identidade de Leon Ardent, ele criou a Aurea Corporation, uma empresa fantasma, invisível, mas mortalmente eficaz. Agora, o primeiro desafio se apresentava em um painel holográfico. Uma voz metálica ecoou em sua mente. Missão ativa: salvar a Helion Motors da aquisição hostil da família Lancaster. Recompensa: capital inicial de 10 milhões de créditos. Kyle observava as ações da Helion despencarem. O nome Lancaster Group piscava em vermelho, como o sangue de uma presa prestes a ser abatida. Perfeitos demais, ele murmurou com desprezo. Eles acham que ninguém pode vencê-los. O sistema respondeu friamente. Estratégia sugerida: ataque inverso. Adquirir a dívida da Helion antes da Lancaster. Um sorriso de escárnio surgiu no rosto de Kael. O jogo havia começado. No dia seguinte, Kael, ou melhor, Leon Ardent, entrou no arranha-céu da Helion Motors. Vestindo um terno cinza impecável e um omega no pulso, sua presença era magnética. Mas seu foco estava em uma mulher além do vidro do escritório principal. Lyra Voss, a diretora da Helion, lutando uma batalha perdida contra gigantes. Senhor Ardent, a senhorita Lyra vai recebê-lo agora, anunciou a recepcionista, visivelmente impressionada. O escritório de Lyra era um retrato do desespero elegante. Pilhas de relatórios, olheiras profundas que não diminuíam sua beleza e um perfume suave de determinação no ar. Ela o olhou com desconfiança. Então, o senhor veio comprar o que restou da minha empresa? Kael se aproximou da mesa, seu olhar firme. Comprar? Não. Eu vim impedir que ela seja roubada. Lyra soltou uma risada cansada, amarga. E por que um estranho faria isso? Ele se inclinou levemente, a voz baixa e cheia de convicção. Porque eu gosto de ver monstros engasgando com o próprio poder. Ela o encarou, surpresa. Havia algo naquela confiança fria, naquele olhar que parecia enxergar através de tudo. Ela não fazia ideia de quem ele realmente era, mas pela primeira vez em semanas sentiu uma faísca de esperança. Enquanto isso, em seu luxuoso escritório, Victor Lancaster, o herdeiro que ajudou a destruir Kael, preparava a conferência de imprensa para anunciar a aquisição da Helion. Ele sorria, saboreando a vitória. Mal sabia ele que as peças do jogo já haviam sido movidas contra ele. Com a velocidade e precisão do sistema, Kyle rastreou cada banco e credor da Helion Motors. Usando uma rede de subsidiárias fantasmas, ele começou a comprar silenciosamente toda a dívida da empresa. Era uma operação cirúrgica, invisível aos olhos do mercado. Horas depois, enquanto Victor subia ao pódio, uma notificação brilhou para Kyle. Controle financeiro da Helion Motors. Transferido. Status: sucesso. No mesmo instante, o comunicador de Victor vibrou com uma mensagem urgente. Seus olhos se arregalaram em choque. Impossível! Ele gritou, esmagando o copo de uísque em sua mão.
Quem ousa se meter no meu negócio? Atrás dele, no telão da coletiva de imprensa, a imagem mudou. Lyra Voss apareceu, forte e renovada. Ao seu lado, um homem imponente de terno preto, com um sorriso sutil e vitorioso. Leon Ardent. A voz de Kael ecoou por toda a sala, transmitida para o mundo inteiro. A Helion Motors não está à venda. A partir de hoje, a Aurea Corporation garante sua independência. Silêncio. Choque. E então, aplausos irromperam. As ações da Lancaster despencaram, enquanto uma nova empresa, a Aurea, disparava nos mercados. A cidade inteira sussurrava sobre o jogador invisível que desafiou uma das 5 famílias. E venceu. No topo de um arranha-céu, com a cidade de Lysium brilhando a seus pés, Lyra e Kael brindaram com taças de cristal. Ela o olhava, a curiosidade misturada com uma admiração inegável. Você me salvou, mas ainda não entendo por quê. Ele sorriu, observando as luzes da cidade. Digamos que eu odeio ver injustiça e adoro ver o impossível acontecer. Ela se aproximou, o olhar quase provocante. E o que você quer em troca por esse milagre? Kael a encarou, o brilho dourado da cidade dançando em seus olhos. Ver seu sorriso de novo já vale o investimento. Lyra riu, um rubor subindo por suas bochechas. A tensão entre eles era palpável. O que aconteceu a seguir? Bom, o conteúdo a seguir não pode ser exibido, mas vocês podem imaginar. A única certeza é que a guerra de Kael estava apenas começando. De volta ao seu apartamento minimalista, o sistema projetou novas linhas de luz no ar. Missão concluída. Recompensa entregue. Saldo atual: 10 milhões de créditos. Nova função desbloqueada. Análise de mercado global. Kyle se recostou no sofá, um predador observando seu território. Primeiro movimento completo. Agora eles vão começar a procurar o inimigo que não existe. O sistema respondeu, quase com um toque de ironia. Correção. O inimigo existe. E ele está sorrindo neste exato momento. Uma risada baixa e perigosa escapou dos lábios de Kael. Do outro lado da cidade, Victor Lancaster quebrava mais um copo, seu rosto contorcido de fúria. E o nome Aurea Corporation começava a ecoar como uma promessa e uma ameaça pelas ruas douradas de Lysium. Até lá, a cidade sussurra o nome da Aurea Corporation, mas ninguém sabe quem realmente comanda este império invisível. Existem apenas rumores de um homem que compra empresas falidas e as transforma em ouro da noite para o dia. O mundo o chama de milagre. As 5 famílias o chamam de ameaça. No topo da Torre Áurea, o novo arranha-céu que domina o horizonte de Lysium City, um homem observa a cidade que pulsa lá embaixo. Este é Kyle Draven, ou, como o mundo dos negócios começa a conhecê-lo, Leon Ardent. Painéis holográficos dourados flutuam ao seu redor, exibindo dados que fariam qualquer bilionário tremer. Uma voz digital, fria e precisa, ecoa no escritório silencioso. Lucro semanal, 12,4 milhões de créditos. Reputação global, classe ouro. Kael permite-se um sorriso discreto. Estamos apenas começando. Em apenas uma semana, a Aurea Corporation já havia engolido 4 empresas de médio porte. Ninguém sabia quem era o fantasma por trás do império. Um império construído nas cinzas, crescendo em silêncio, como uma sombra que se prepara para cobrir o sol. Enquanto isso, no Hotel Royal Lysium, a elite da cidade se reunia para um baile de gala. Era um mar de sorrisos falsos e alianças invisíveis, um evento organizado pela família Mira para exibir seu poder e influência. Entre vestidos caros e olhares perigosos, um homem apareceu. Não como um mendigo em busca de esmolas, mas como um predador de terno preto, pronto para caçar. Ao seu lado, deslumbrante em um vestido vermelho escarlate, estava Lyra Voss, a nova diretora executiva da Helion Motors e sua mais recente aliada. A música parou por um instante,
Cabeças viraram. Sussurros correram pelo salão como um incêndio. Quem é aquele? Ele parece alguém importante. Nunca ouvi falar, mas o olhar dele não é de um homem comum. Eles não sabiam quem ele era, mas todos sentiam que deveriam saber. O poder que emanava dele era palpável. Uma presença que mudava a atmosfera do lugar. Ele não precisava de um nome conhecido. Sua aura falava por si. Entre os convidados, uma mulher de olhos violeta o observava atentamente. Selene Mira, a filha da família anfitriã, conhecida por sua beleza estonteante e por manipular políticos e empresários com um charme venenoso. Seus cabelos prateados brilhavam sob as luzes dos candelabros, e seu sorriso era uma mistura de poder e promessa. Com a graça de uma serpente, ela atravessou o salão, atraindo todos os olhares, e parou diante dele. Você não parece do tipo que gosta de festas, senhor? A pergunta pairou no ar, carregada de intenção. Ele a encarou, sem vacilar. Ardent. Leon Ardent. Selene sorriu, um sorriso provocante que já havia selado o destino de muitos homens. Ardent. Nome interessante. E poderoso. Selene era famosa por destruir homens com uma taça de vinho e um sorriso sedutor. Mas naquele momento, ao encontrar o olhar frio e calculista de Kael, foi ela quem sentiu um leve desequilíbrio. Ele se inclinou sutilmente. Você costuma brincar com fogo, senhorita Mira? A voz dele era calma, mas continha um aviso velado. Ela recuperou a compostura, erguendo o queixo. Só quando o fogo é bonito de ver. A tensão entre eles era quase visível. A taça de champanhe tilintou quando as mãos deles se tocaram brevemente. À distância, Lyra observava a cena em silêncio. Algo mudou em seu olhar. Uma mistura de curiosidade e talvez um toque de ciúme. O que aconteceu a seguir? Bem, o conteúdo não pode ser exibido, mas vocês podem imaginar. Longe do luxo e dos sorrisos falsos do baile, na sombria sede da família Lancaster, a raiva era a única convidada. Victor Lancaster, humilhado e enfurecido, assistia a uma projeção holográfica da festa. Ele cerrou o punho, quebrando o copo de uísque que segurava. Leon Ardent! Quem diabos é esse homem? Seu secretário, pálido, respondeu com a voz trêmula. Senhor, ele apareceu do nada. Nenhum registro fiscal, nenhum passado, nada. É como se ele não existisse até uma semana atrás. A fúria de Victor explodiu. Ninguém é invisível. Encontrem tudo. Eu quero esse nome limpo até o amanhecer. A caçada havia começado. Mas Victor não fazia ideia de que, quanto mais fundo cavasse para descobrir a verdade sobre Leon Ardent, mais se perderia na escuridão de Kyle Draven. A noite caiu sobre Elysium City. De volta ao seu escritório, Kyle observava as luzes da cidade. Ele estava sozinho, mas o silêncio era preenchido pela presença digital do sistema do Império Dourado. Hologramas surgiram diante dele, trazendo um novo desafio. Missão ativa: impedir a fusão entre a Mira Group e a Lancaster Corp. Recompensa: expansão da Torre Áurea e mais 30 milhões de créditos. Um sorriso confiante e frio se formou nos lábios de Kael. Ele olhou para a cidade que planejava conquistar, para as famílias que acreditavam ainda ter o controle. Eles acham que ainda comandam o jogo, mas agora o tabuleiro é meu. No Império das Mentiras, o homem mais perigoso é aquele que sorri, enquanto o mundo tenta desesperadamente entender quem ele é. O nome Áurea ecoa pelos arranha-céus, um símbolo de poder e ambição. Mas nas sombras, um pacto silencioso é selado. As 5 famílias, outrora rivais, agora se unem com um único objetivo: destruir o homem por trás da ascensão meteórica da Áurea. E quando o poder estabelecido treme, é sinal de que algo muito maior está prestes a despertar. No coração do distrito financeiro de Elysium, em um andar que não existe em nenhum mapa, Kyle Draven está diante do cérebro pulsante de seu império. O sistema do Império Dourado brilha à sua volta.
Uma teia de cabos de energia dourada. Uma voz digital ecoa na sala escura. Nova função desbloqueada. Rede das sombras. Permite infiltração em bancos, corporações e registros sigilosos. Um sorriso frio se forma nos lábios de Kyle. Invasão legal? Que bela ironia! Enquanto as famílias tramavam sua queda em salões secretos, o sistema entregava a Kael a chave para o coração de seus inimigos. Lyra Voss, sua leal executiva, entra apressada, o rosto tenso. Senhor, detectamos uma movimentação estranha. As 5 famílias estão reunindo fundos secretos para um ataque financeiro em massa. Kyle nem sequer desvia o olhar dos hologramas. Perfeito. Vamos usar o próprio veneno deles contra eles. Em outro subsolo, um muito mais luxuoso, os líderes das 5 famílias se reúnem. O ar é pesado com o cheiro de riqueza e conspiração. Victor Lancaster, o herdeiro furioso da família mais poderosa, bate na mesa redonda. Esse homem está interferindo demais. Se ele continuar nesse ritmo, o controle global será dele em questão de meses. O patriarca Mira, um homem de olhar calculista, propõe a jogada final. Propomos congelar todas as contas remotamente suspeitas, criar um pânico no mercado e derrubar a áurea da noite para o dia. Victor assente, os olhos queimando de ódio. Que assim seja. Amanhã, o fantasma de Leon Ardent morre de vez. O mundo dos ricos é uma guerra silenciosa, travada com sussurros e transferências eletrônicas. E naquela noite, os generais declararam guerra a um inimigo que não conseguiam sequer ver. De volta à Torre Áurea, os dedos de Kyle dançam sobre um teclado holográfico. Linhas de código dourado fluem pelas telas, invisíveis e letais. Rede das sombras ativada, anuncia o sistema. Alvo. Conta central da família Lancaster. Desvio de capital. 73% concluído. Kael observa, impassível, enquanto a fortuna de uma dinastia evapora. Roubar de ladrões não é crime, é justiça. Em questão de minutos, bilhões de créditos mudaram de dono. A família Lancaster amanheceria pobre, sem ter a menor ideia do porquê. Mais tarde, na cobertura da Torre Mira, o vento da noite brinca com as cortinas de seda. Selene Mira, envolta em um vestido branco, observa a cidade cintilante. A herdeira joga dos dois lados, fascinada pelo mistério que rodeia o novo poder de Elysium. Uma sombra se materializa ao seu lado na varanda. Kael. Ainda tentando descobrir quem eu sou? Ele pergunta, a voz baixa. Selene se vira, um sorriso enigmático nos lábios. Talvez eu já saiba, ou talvez prefira o mistério. Kael se aproxima, o espaço entre eles carregado de eletricidade. O perigo é viciante, não é? Ela o encara, os olhos violeta brilhando. Só quando o perigo olha diretamente nos meus olhos. O que acontece a seguir fica para a imaginação. Mas uma coisa era certa: entre eles havia mais do que desejo. Havia poder. Amanhã chega com o caos. Na sede dos Lancaster, alarmes soam e telas piscam em vermelho. Um analista, pálido, gagueja para um Victor Lancaster incrédulo. Senhor, os fundos desapareceram! Todos os nossos cofres virtuais foram drenados durante a noite. Victor agarra a gola do homem. Não! Isso é impossível! O analista treme. As transferências, elas vieram de dentro da nossa própria rede, como se fossem feitas por um membro autorizado. Victor recua, o rosto contorcido em uma máscara de pânico e fúria, finalmente compreendendo. Ele está dentro! Esse maldito fantasma! Ele está dentro! O império deles, construído em gerações, desabava em poucas horas. E enquanto o mundo dormia, Kael Draven já reinava sobre as cinzas de seus inimigos. No topo da Torre Áurea, o vento agita o casaco de Kael. Ele olha para a cidade abaixo, não como um conquistador, mas como seu novo arquiteto. O sistema se projeta em uma auréola dourada ao seu redor. Missão concluída. Golpe das sombras.
Recompensa: 50 milhões de créditos adicionados. Nova habilidade desbloqueada: controle de identidade global. Kael permite-se um sorriso genuíno e perigoso. Agora, eu posso ser quem eu quiser. Enquanto as 5 famílias se afundavam em caos, um novo trono surgia na penumbra. E sobre ele, o homem que um dia foi um mendigo, um ninguém, agora ditava as regras do mundo. Se você está gostando, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Obrigado por assistir e até a próxima!